Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa próxima aula. Hoje a gente falar um pouco aí da formação do professor para uso de tecnologias. Uma primeira parte em que a gente vai falar aí da rádio, da TV e dos computadores. Então, eu começo aqui com essa personagem aqui, Léa Fagundes. Ela é a pioneira no uso da informática educativa no Brasil, da informática educacional. E ela diz aí que aprender é se libertar das rotinas e cultivar o poder de pensar. Então, você se libertar daquela rotina diária, daquela coisa braçal, ou daquela metodologia, daquela forma metódica, e cultivar o poder de pensar, de raciocinar. Então, no caso, é uma demanda da formação de profissionais de educação para o uso de tecnologias. Então, falando um pouco de história, o início da formação de professores para o uso de tecnologias voltadas para o ensino, ela ocorreu na década de 90, coincide justamente com a popularização dos PCs, dos computadores pessoais. Atualmente, o que acontece é que alguns cursos acabam licenciando no ferramental, no uso de software que permite transmitir informações de forma mais rápida ou colorida, entre aspas. Então, aquela questão que eu falei na aula passada, entre metodologia e tecnologia, você continua com a mesma metodologia, só muda a tecnologia. Digamos que você saiu do quadro e foi para os slides, certo? Então, essa questão aí que alguns cursos eles acabam treinando ou licenciando. Então, antes, havia uma separação entre o que se fazia em sala de aula e o que se fazia no laboratório de informática. Então, hoje a gente tenta levar um pouco dessa tecnologia, sair do laboratório de informática e também ir para a sala de aula. Outro dizer aqui também, a alfabetização tecnológica do professor pode ser entendida como um conceito, e esse conceito envolve o domínio contínuo e crescente das tecnologias que estão na escola, ou seja, há uma transformação aí da escola, e para isso a gente precisa do raciocínio crítico, da metodologia crítica. Não é só usar as ferramentas, mas também saber como utilizar da melhor forma, para que a gente possa tanto deixar o professor confortável para usar essas ferramentas, como para incentivar os alunos a utilizarem de uma forma efetiva. E como o professor constrói um significado para a aplicação de tecnologias em sala de aula. São questões aí que influenciam diretamente como o professor vai usar os recursos, não necessariamente computacionais. Quais são as crenças, o segundo ponto aí, quais são as crenças que ele tem sobre o processo de ensino-aprendizagem? Ele confia nisso? Ele está confiante no que ele está usando? Qual é a sua motivação para usar a informática educativa? Então, são algumas questões aí que influenciam o uso de qualquer recurso educacional. Aí eu trago novamente a Léa Fagundes. Ela diz aí que é fundamental que a formação ofereça ao professor a possibilidade de utilizar experiências de aprendizagem com as mesmas características das que ele terá que proporcionar aos alunos. Então, aquela questão das universidades, que elas treinam licenciando para formatar as aulas, e não para estar usando lá como meio, como eu já falei na aula passada. Nesse sentido, isso implica uma reconfiguração das funções educativas, do papel social da escola. Hoje a gente está na era da informação. Então, a escola e seus agentes eles precisam mudar, precisam estar preparados para atualizar a sua forma, sua metodologia, e estar preparado para essa era, essa nova época aí da era da informação. Vou dar uma passada aqui em algumas experiências de mídias educacionais, iniciando aqui com essa citação aqui das diretrizes curriculares da educação básica, onde diz aqui que as tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de contínuo desenvolvimento de tecnologias, a começar pelos GIS e os livros.
todos podendo apoiar e enriquecer as aprendizagens. Então, inclusive, o GIS e o livro são tecnologias que a gente usa, né, associado, né, em muitos ambientes. Se abandonou o GIS e o quadro verde, mas tem o quadro branco e o pincel. Né? Então, são tecnologias mais primárias, mas que são super úteis, né, aí na formação. Então, no Brasil, o uso de tecnologias nos sistemas educacionais iniciou-se aí muito antigamente, por volta aí da década de 40, com rádio. Então, a gente tinha aí o Instituto Universal Brasileiro, nós temos o Instituto Rádio Monitor, que eram modelos de ensino à distância baseados no rádio educativo. Algumas décadas mais tarde, a televisão chegou nas escolas, como meio audiovisual também, e aí na década de 80 foi a vez dos computadores, né, de chegar aí o uso da informática na educação. Então essa foi a evolução. Nós temos aqui temos aí os quadros, né? Quadros, jornais, aqui. Aí chegou o rádio, chegou a TV, depois chegou o computador, celulares, tablets, e hoje a gente tem uma roma de coisa, digamos assim, né? Tem redes sociais, tem streams, tem muita coisa aí que a gente vai dar uma passada. Então o rádio, né? Tudo começou com rádio, né? Era o único meio, né, em algumas regiões, era o único meio de se levar informação, era o rádio. Então, as escolas viram o rádio como um potencial. Né? Como eu já mostrei em outra aula, na nossa primeira aula, essa imagem aí, né, a Rádio Sociedade, inaugurada em 1923, é considerada a primeira manifestação de tecnologia, né, e foi usada como meio para levar a educação para muitos que não conseguiam chegar na escola. Aí, os cursos básicos do sistema de rádio educativo, transmitido aí entre os anos de 57 e 63. Então tinha vários, inclusive montar o rádio amador, montar o rádio técnico, cursos de eletricista, você recebia o material e acompanhava os cursos pelo rádio. Tivemos aí também o Instituto Universal Brasileiro, né, que até hoje ainda existe. Vocês podem dar uma olhada lá na internet. E com relação ao rádio ainda, nós tivemos algumas fases aí, a fase de 23 a 28 nos anos aí, né, criação da radiodifusão, depois uma segunda fase, tivemos rádio escolas e redes educativas, uma terceira fase com a interiorização e extensão dessas ações aí no Rio-São Paulo, uma quarta fase, centros produtores regionais para ofertas educativas, tudo baseado no rádio. Né? Rádio FM educativas, aí já na década de 80 e 90, e hoje em dia, né, de 95 até os dias atuais, a gente tem uma sexta fase, que são emissoras educativas na internet. Então, o rádio ainda continua sendo usado para a educação. A vantagem do rádio, a gente consegue um alcance, né, amplo aí, de alunos. E a gente vai ver depois a evolução do rádio, que é o podcast, que a gente vai deixar aí mais para o final. Então, o uso do rádio, né, no ambiente escolar ou fora dele, você pode tentar tornar o ambiente mais atrativo e dinâmico, tanto para aluno como para professor. Né? A gente pode desenvolver capacidades e habilidades de expressão oral e escrita, você pode trabalhar isso daí, por meio de propostas de elaboração, produção e realização de projetos, para você utilizar rádio escolar, por exemplo. Muitas escolas possuem esse projeto de rádio escolar e que os alunos participam, né? Eles elaboram roteiros, eles fazem narração, locução. Então, realmente é um ambiente muito rico, né? Você fazer sua própria rádio. E outros exemplos, né? Simulação de programas musicais, entrevistas, noticiários. E aí a gente pode usar a questão do podcast, né? Hoje em dia, para simular, né, como era antes o rádio. E aí do rádio para a TV. A TV ainda é a mídia preferida do público, digamos assim.
tem sido substituída aí pelos computadores e celulares. Muita gente hoje assiste celular pela TV, mas muita gente assiste TV pelo celular, né, programas de TV, mas a TV ainda ela é a queridinha aí do grande público, né? Então a gente teve aí com tentativas, né, projetos, iniciativas em educação, o telecurso primeiro grau, né, tivemos o telecurso 2000, então foram evoluções onde se aprendia pela TV, né, vários cursos pela TV. Acho que se a gente ainda procurar hoje no YouTube, tem vários programas desses lá disponíveis. Acho que no próprio sábado, no próprio canal da Futura ou da Globo, a gente encontra alguns cursos, né, desses aí que eram ofertados pelo telecurso. Outro projeto também, o TV Escola, que foi lançado aí, e onde não se pôde chegar, é o projeto TV Escola. As escolas integraram um projeto chamado DVD Escola, em que se passava DVD, já que não tinha aquela transmissão. Na TV aberta, né, temos aí alguns canais próprios, né, voltados à educação, como Futura, a TV Futura. Temos outros canais, né, se vocês fizeram a pesquisa, vocês conseguem encontrar diversos outros canais. Esse aí tem a TV Cultura, né, TV Cultura, TV Futura. Então, são canais de TV voltados para a educação. Hoje em dia também se fazem parcerias com as emissoras para usar um canal digital, né? O canal digital você tem, por exemplo, a Globo trabalha com 11.1, que é o principal streaming de canal digital, mas ele pode usar 11.2, 11.3, onde você pode usar uma transmissão alternativa para, de repente, transmitir aulas online, né? Gravar aulas e transmitir, né? A Prefeitura de Parnamirim fez a parceria com a Band. Eles usavam um canal desse digital da Band para transmitir as aulas do município, por exemplo. Então, mais uma forma, né? Mais uma maneira de aproveitar aí o advento da TV, no caso da TV digital, para distribuir aulas com os alunos. E sobre o uso de vídeos, né, em sala de aula. Então, alguns professores, alguns educadores não gostam, não usam, mas assim, é importante perceber que o uso de vídeo não pode ser feito sem um planejamento prévio. Não pode se chegar e jogar um vídeo na sala, chegar com o filme e não ter uma discussão, ou não ter uma separação de trechos para não ficar tão cansativo. A não ser que o objetivo seja assistir um filme completo, para fazer uma discussão depois. Mas você pode trazer trechos, pode planejar, trazer algumas partes, né, propagandas e tudo. A gente não pode ficar limitado a só mostrar aquele vídeo e pronto, né? Não tem nenhuma discussão sobre ele, nenhuma crítica, nenhum trabalho que relacione àquele vídeo, certo? Com a questão dos vídeos, né? Mas mudando aqui um pouco, a questão dos laboratórios, né? Hoje em dia é muito comum, né, a gente ter nas escolas laboratórios de informática. No caso das escolas públicas, começaram a informatizar a partir da adoção do programa Proinfo, né? As escolas recebiam os computadores com o Linux educacional, com a versão do Linux feita especialmente para educação, com vários softwares, tabela periódica, planetário e mais, e o Linux por ser mais leve. Então, chegaram-se esses computadores e algumas escolas conseguiram montar, outras escolas não conseguiram, os computadores ficaram guardados, estragaram. Então, infelizmente, é a realidade, né, que a gente tem nas nossas escolas públicas. Nem toda escola tem o mesmo pensamento, nem todo diretor, mas a questão é que grande parte das escolas possui esse laboratório. O que falta é um incentivo, né, para usar esse laboratório e também para integrar com as aulas, né? Nem sempre, às vezes você tem lá, aqui tem a aula, leva para o laboratório, mas o que você vai usar aqui no laboratório não tem nada a ver com o que você viu na sala de aula. Então, é um desafio, né, você fazer essa integração. Então, por exemplo, nas escolas, né, a gente pode ter atividades, né, para o professor de português fazer notícias, o professor de geografia pode ver questão de mapas, desenhos, né? O
professor de matemática, trabalhar com planilhas eletrônicas, calculadora científica. Então, tudo isso a gente pode fazer no laboratório. Então, essa é a dinâmica, né, que seria interessante. E aí, eu fico sobre esse tópico, eu fico por aqui e trago para vocês mais uma atividade, que é a criação de podcasts. O que são podcasts? O que são podcasts, né? O podcast é como um programa de rádio, a gente pode dizer assim, que é como um programa de rádio, porém, que sua diferença é que eu posso ver sob demanda, né? Não é aquele conteúdo ao vivo. Eu posso, inclusive, hoje em dia, gravo podcasts ao vivo, unificando com o YouTube, fazendo transmissão do YouTube, do Instagram, e depois esse podcast é armazenado lá no servidor, e você pode ver sob demanda a hora que quiser, né? Porque ficam streams gravados. Você pode ouvir o que quiser, na hora que quiser, na hora que bem entender, né? Basta acessar o podcast que você está querendo e ouvir os episódios, certo? Sem problema, né, de perder, digamos assim. Então, a atividade para o nosso contemplar aí, nosso portfólio, é pesquisar sobre o uso de podcast. Quem estiver dando aula pode perguntar se os alunos usam. Os alunos escutam, né, consomem podcasts. Vocês podem, inclusive, fazer essa pesquisa com seus alunos, se eles já ouviram falar, se eles usam. E nossa tarefa na aula síncrona, né, vai ser aí a gente tentar simular essa criação de podcasts, fazer grupos, podcasts individuais, podcasts em duplas ou em trios, a gente fazer essa questão aí. Para o portfólio, né, tópicos para ser no portfólio, eu quero que vocês escrevam aí sobre o uso do rádio, da TV e do computador quando aplicados à educação. Tragam aí aplicações dessas três mídias. E como você usaria essas nas suas aulas, né? Cada um de vocês é de uma área diferente, é de uma instituição diferente. Então, eu queria que vocês dissessem aí como vocês usariam essas três mídias na sua aula de aula. Isso é uma postagem. Outra postagem, né? Em atualização, as mídias de rádio e TV, que são as mais comuns, né, foram as mais comuns. Existem alguns serviços modernos, né, mais modernos, que usam o conceito de streams, que é o que eu falei para vocês, onde vocês podem consumir esse conteúdo sob demanda. E aí tem podcasts, tem os serviços, né, que é SoundCloud, Spotify, Deezer, Netflix, que aqui já é TV, YouTube. Então, eu quero que a outra postagem vocês descrevam como você aplicaria alguma dessas ferramentas em sala de aula. Né? Uma postagem para refletir, para depois a gente discutir aí nas aulas síncronas, beleza? Então, por hoje é só, por agora é só isso aqui, e a gente se encontra na aula síncrona.